Fala pessoal, RD Retrodados, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Galera, antes do vídeo começar, peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal caso não for inscrito. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre não venda sua coleção. Sua coleção de games sempre será interessante. Eu vou passar meu ponto de vista aqui sobre o porquê você, que já tem uma coleção, que já coleciona há algum tempo, não deve vender sua coleção. Apesar de todas as coisas ruins que a gente passa no mundo do colecionismo, por que eu falo para vocês não venderem sua coleção? Então é isso, pessoal, antes do vídeo começar, likezão, se inscreve no canal. Quando você começa a colecionar videogames, ou quando você já tem uma coleção de videogames, coleciona há algum tempo, todo colecionador passa por um certo período ali, de autoafirmações, talvez de reflexões, pensando, será que eu vendo minha coleção? Será que eu desfaço da minha coleção? Será que eu paro com esse hobby? Isso está me consumindo muito tempo, muito dinheiro, muito esforço. Será que não é mais fácil eu parar de ter esse hábito, de ter esse hobby e vender tudo que eu já comprei até agora aqui? Porque isso não faz sentido, minimalismo tá em alta aí. Será que não é mais fácil eu comprar só talvez um TV Box, talvez jogar no emulador do computador mesmo e parar com esse hobby de ficar acumulando games, de comprar vários jogos, de gastar muito dinheiro, muito tempo indo atrás, passando raiva com vendedores que não trabalham bem, enfim, todos aqueles percalços que a gente tem no mundo do colecionismo. Será que não é mais fácil talvez parar de colecionar? Então acho que isso é uma coisa que passa na cabeça de todo mundo que coleciona videogames, Será que eu não paro de colecionar? Será que não é mais fácil eu vender toda a minha coleção? Que acontece de vez em quando. A maioria dos colecionadores já pensou nessa possibilidade de parar de colecionar e talvez vender toda a sua coleção. Inclusive eu aqui já fiz vários vídeos no canal sobre essa questão, de talvez parar de colecionar, o que seria da coleção, enfim. E tem vários vídeos no canal sobre isso. Porque realmente é uma coisa habitual, uma coisa que sempre acontece com quem coleciona, de ficar pensando em parar de colecionar e talvez vender toda a sua coleção. A situação que o mundo se encontra, principalmente o Brasil, que é a nossa casa aqui, é uma situação um pouco complicada. A gente sabe que a economia vai de mal a pior, o governo não tem feito um bom trabalho aí em relações gerais, não é para falar sobre política nem nada, mas a gente sabe, a gente que vive aqui sabe que o Brasil não está na sua melhor fase, que a gente está passando por uma grande crise, altos preços, é difícil de comprar coisas, principalmente quem gosta de games tem que importar. Importação praticamente deixou de existir no Brasil, a gente não pode importar nada, porque o valor é um absurdo, enfim. E toda a dificuldade de colecionar atualmente, preço do retro game lá no alto, as empresas aí aumentando o preço dos jogos novos, a inflação mundial, vamos dizer assim, os Estados Unidos aplicando tarifa no mundo inteiro aí, o preço de tudo subindo, as empresas gananciosas aí querendo lucrar mais, aumentando o preço dos jogos novos também, consoles, enfim. Toda essa dificuldade, de colecionar, toda essa dificuldade de adquirir jogos e games, enfim, consoles, vem desanimando muitas pessoas, E com certeza isso vai passar na cabeça dos colecionadores, das pessoas que gostam de game, de comprar games aí, em parar de colecionar. Aí eu acho que agora deve estar assim no auge, das pessoas pensando em parar de colecionar. Mas por que eu acho que você não deveria vender sua coleção ou enfim, desfazer de todos os seus itens? Quem coleciona há algum tempo ou começou a colecionar recentemente, já ouviu, acho que muitas pessoas dizerem que antes era mais fácil de comprar os jogos, Que antes os jogos eram mais baratos, e lá pro meados aí 2005, 2007, e ninguém queria os games, o pessoal comprava cartucho a R$2 e desfazia dos jogos a preço de banana, Acho que muita gente ouviu essa história. Você ia na feira do rolo e tinha videogames aos montes lá, o pessoal quase dava os videogames para você desfazer daquilo. Eu comecei a colecionar e comprar jogos um pouco mais antigos, jogos retrô, jogos um pouco mais antigos e me interessar, comprar consoles, pesquisar sobre os preços, foi por volta aí de 2012, talvez 2010, 2012, Eu não tenho muita coisa porque eu parei por um longo período, mas eu não desfiz das coisas que eu comprei, apenas alguns itens ali eu tive que desfazer por questão financeira, enfim. Mas alguns jogos caros que eu tenho hoje em dia, como Castlevania, alguns jogos assim, que são bem caros hoje em dia, eu comprei por meados de 2012. E se você for comparar as pessoas que começaram a colecionar
quando era tudo de graça em 2005, eu paguei caro, né? Se você for fazer essa comparação. Porque em 2005 o pessoal às vezes pagou preço de banana, né? E eu já paguei um valor um pouco mais alto. Só que na época que eu comprei, por exemplo, um Castlevania que eu tô falando aqui, ele era infinitamente mais barato do que hoje, né? Então, desde 2000, vamos colocar aí um período aí, desde 2005 a 2025, a crescente de jogos, né? O preço dos jogos só veio a aumentar, né? Ele nunca teve uma deflação, ele nunca diminuiu os preços, né? Desde 2005 aí até hoje, a gente colocando aí uma linha do tempo aí, todos os preços dos jogos aumentaram, né? A gente olhando para trás pelo que aconteceu com o preço dos jogos até hoje, talvez isso é uma coisa que vai acontecer, que vai se manter o preço dos jogos por alguns anos ainda, ou talvez aumentar. Então, se você uma hora aí se tenha se arrependido de vender e queira comprar de novo, vai ser muito difícil de você adquirir as coisas novamente. Eu mesmo já pensei em vender todos os meus jogos de PlayStation 1 ali. Não tem tantos jogos assim, deve ter uns 30, 40 jogos aí. Só que são valores um pouco elevados, né? Eu já pensei em vender tudo. E sempre que eu penso, eu já penso, cara, se eu arrepender uma hora, eu nunca mais vou conseguir comprar esses jogos novamente. Porque se daqui 2, 3 anos aí eu queira recomprar esses jogos, ou eles vão custar o mesmo preço ou mais caro, né? A tendência é que custem mais caro do que eu vendi. Então eu não vou conseguir adquirir esses jogos novamente, né? Então esse é um dos motivos para você talvez não vender sua coleção, porque às vezes você vende e daqui a um tempo você se arrepende e quer comprar, você não vai conseguir comprar mais. Outro motivo que eu acho que você não deve vender sua coleção assim, pelo menos inicialmente, seria tomar essa decisão assim de uma hora para outra, né? Eu acho que se você for pensar em vender aí, talvez tenha que ser uma coisa assim que você está pensando há algum tempo já, alguns meses aí, avaliando a situação, porque realmente quando a gente pensa em vender, geralmente é de um dia para o outro. Um dia você está colecionando, no outro você fala, cara, vou vender tudo, e já quer sair vendendo as coisas aí, ou vender a coleção toda para alguém. E eu acho que uma decisão dessa tem que ser uma decisão madura, uma decisão pensada com consciência, porque isso vai afetar a sua vida de várias maneiras, né? Você tendo uma coleção, você tem acesso àquele acervo de jogos, enfim, você tem um hobby, né? Você tem um estilo de vida, vamos dizer assim, né? E você deixar de fazer as coisas que você já deixa é uma coisa complicada. O ser humano é uma criatura de hábitos, né? A gente vive de hábitos, né? Tanto hábitos ruins quanto hábitos bons. E abrir mão de hábitos aí é uma das coisas mais difíceis, né, que a gente pode se fazer em vida. Por isso que é tão difícil você ter o hábito de ir na academia todos os dias. Por isso que é tão difícil você parar, né, de comer besteira, ou parar, né, de dormir tarde. Por isso que é tão difícil, né, você engrenar em novos hábitos e cortar aqueles hábitos ruins, né? Ou trocar de hábitos mesmo, né? Que seja, você é acostumado a fazer a mesma coisa na mesma hora, naquela rotina ali. É muito difícil você abrir mão desses hábitos. Então, se você já coleciona há algum tempo, né, manter a sua coleção, organizar a sua coleção, enfim, todo aquele hobby, procurar jogos, né, ver os preços das coisas, se inteirar no mundo dos games, assistir meus vídeos aqui, isso tudo é hábitos, né, que a gente cria, dependendo dos nossos gostos aí, do nosso estilo de vida. Então, criar hábitos novos e abrir mão dos seus hábitos antigos é uma das coisas mais difíceis que tem para fazer. Então, se você vende aí a sua coleção aí de cabeça cheia aí, né, assim, de uma hora para outra aí, tô com raiva de tudo que tá acontecendo aí, pá, não sei o que, vende a sua coleção, você vai estar abrindo a mão desse hábito, né? E aquele tempo vago que você vai ter, que você despendia aí com sua coleção, talvez você vai ficar meio perdido, não sabe o que vai fazer. Isso às vezes pode te acarretar, né, até numa depressão, dependendo, né? Porque, como eu tô dizendo, criar novos hábitos aí, abrir mão dos seus hábitos antigos é uma coisa muito difícil de se fazer. Então você tem que pensar com cuidado aí o que você está fazendo, né? E tomar essa decisão aí com o passar do tempo, pegar um dia, né, e ir analisando isso com os meses aí, e não tomar essa decisão de cabeça quente, né, de uma hora para outra. Isso é uma decisão madura, então eu acho que você deve tomar cuidado e deve se precaver aí, porque é complicado essa questão de abrir mão aí de uma coisa que você já faz há algum tempo. E por fim, aí eu acho que a opinião mais importante aqui do vídeo aí, o porquê você não deve abrir mão de colecionar.
seria que os jogos sempre vão ser interessantes, né? Apesar aí, talvez, de você estar passando por um momento, talvez que você não esteja ou jogando muito, ou esteja um pouco desinteressado dos jogos aí, ou esteja desinteressado aí pelos preços também, né? Pode ser que você desanimou de colecionar pelos preços e quer vender por causa dessa questão, que tá desanimado pela situação do Brasil, enfim. Eu quero que você pense que as coisas são cíclicas, né? A gente tá numa situação ruim, né? Pode ser que essa situação piore ou melhore, a gente não sabe do futuro. E os games, né? Apesar de, vamos supor que você tá passando por uma situação aí que você tá meio desanimado ou não quer jogar, né? Talvez tá desanimado de jogar. Talvez não tá se interessando tanto por games ultimamente. Pense que isso é uma fase que você tá passando, né? Porque os games sempre foram interessantes e sempre vão continuar sendo. Pense bem, quantos anos você joga videogame? Eu jogo videogame, a primeira vez que eu vi um jogo de videogame, acho que eu tinha 5 anos de idade. Então eu me interesso por games desde os 5 anos de idade, né? E até hoje eu me interesso ainda por games, né? Os games continuaram, né, sendo interessantes por todo esse período. Então os games ainda são interessantes, né? Às vezes você tá numa fase que você não joga muito, ou que você está desinteressado, mas pode ter certeza que isso é uma fase que vai chegar uma hora que você vai querer jogar de novo, porque os games continuam sendo interessantes, eles sempre vão ser, né? É só você analisar o período, todo esse período de anos aí, que você se interessa por jogos, você desfazer da sua coleção porque você momentaneamente ali não tá tão interessado, talvez não é uma coisa muito interessante de se fazer, porque daqui, quando passar essa fase e você voltar com hype ali, voltar, né, com interesse ali em jogos, você vai ver que os jogos continuam sendo interessantes, você vai ter vontade de jogá-los, vai ter vontade de tê-los, né, de possuir os jogos aí. E apesar das mudanças que tem na mente da gente, a gente gosta de videogame, cara. Se você tem esse hobby, se você coleciona ainda, né, pior de tudo, se você coleciona, você ama os games, né, então pode ter certeza que essa vontade vai voltar, cara, vai voltar. Talvez pessoas que nunca mais voltem a jogar videogame são aquelas pessoas que só jogaram ali um pouco na época ali, mas não eram gamers assim, né? Ela tinha outros hobbies, outras coisas, gostava de futebol, gostava de outras coisas. Agora, as pessoas que eram gamers realmente desde pequeno ali, a gente sabe quem que é, né? A gente sabe que são as pessoas que eram vidradas realmente. E se você é uma dessas pessoas que sempre foram vidradas com games, pode ter certeza que se você estiver desanimado, você sempre vai voltar aos games, né? Porque você gosta realmente do mundo, né? Dos games aí. Então, é besteira você vender, porque você tá desanimado momentaneamente, pode ter certeza que essa vontade vai voltar no futuro, porque gamer já a partir do momento que você conheceu e despertou aquela magia ali, você vai levar com isso o resto da sua vida, você pode ter certeza. Pode ser que você passe um período aí meio que desanimado, mas você sempre vai estar jogando, sempre vai estar querendo ver alguma coisa sobre jogos ali. Uma coisa até difícil de explicar, cara. É uma paixão realmente que te acompanha pelo resto da sua vida. Então, você é gamer desde muito, muito cedo, há muitos anos, pode ter certeza. Você vai levar isso daí até os restos dos seus dias aí. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa aí nos comentários aí o que tá te fazendo, talvez, desanimar da coleção. Deixe nos comentários também porque talvez você não venderia sua coleção. Vamos conversar aí um pouco aí. Quero ver sua opinião também sobre esse aspecto, né, de colecionismo aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigadão mais uma vez. Tamo juntos e até o próximo vídeo.